ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Versículo 22. Já não sabe de qual, não? Apartai-vos de toda a espécie de mal. Se Deus é amor, se nós fomos chamados para viver esse amor de Deus, por que será que nós constatamos em nossa vida, na vida das pessoas e na vida do mundo, a atuação e a presença do mal? A Bíblia não diz, e o tema desse acampamento é muito claro, diz que é para conservar o bem e apartar-se do mal. Não trata-se de ignorar o mal. Isso foi inclusive muito bem colocado até numa linguagem teológica pelo padre Wagner aqui no sábado. Não se trata pura e simplesmente de dizer, não, o mal não existe. Ou como alguns hoje pregam pela nova era, o mal está só dentro de nós. O mal é fruto só do pensamento humano. A Bíblia é muito clara e mesmo que alguns, e às vezes até gente de igreja, afirme que o demônio não existe, essa não é a fé católica. Aquilo que está no catecismo, na teologia e na Bíblia é de que ele existe, de que ele é infinitamente inferior a Deus, mas ele é muito superior a nós, que ele existe e que ele atua, para nos separar de Deus. Mas como é possível, sendo ele tão inferior a Deus, como é possível que muitas vezes parece que a gente constata que a ação dele é muito maior? A ponto de muitas e muitas vezes a gente dizer, tudo vai mal, só tem coisa errada. Se ele é tão inferior a Deus, como é que as obras dele aparecem e às vezes com tanta evidência? E nós sentimos isso na vida? Ou não temos a consciência purificada pelo Espírito Santo para nos mostrar isso? Mas quantas e quantas vezes nós sentimos o mal dentro de nós, através de um mau pensamento, de uma palavra ruim, de uma atitude, de um vício que a gente vem lutando e não consegue vencer. Às vezes um mal exteriormente visível, como o cigarro, a bebida, a droga. Mas às vezes através de uma droga muito pior do que a maconha, que a cocaína, que o cigarro, que é o ódio, que é a mentira, que é a fofoca. Então nós percebemos tudo isso. Mas é preciso duas coisas importantes: deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo para vencer as obras do mal. E a primeira coisa a fazer é conservar, custe o que custar, dentro de nós o bem. É não deixar entrar o mal. Por que a mulher, quando faz a conserva, ou por exemplo o café a vácuo, tem que tirar o ar ali de dentro, porque se deixar o ar lá dentro, estraga. A primeira coisa, portanto, para afastar o mal é encher-nos do bem. E a segunda coisa é uma luta concreta contra o mal. Por que não percebemos muitas vezes claramente a ação de Deus em nós? É aquilo que São Paulo escreve aos Romanos e a nós. Se você perceber, e eu já disse isso na primeira fala, a carta de Paulo aos Romanos, ela trabalha a dinâmica desses dois versículos. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo de Romanos, do 1 até o 15, Paulo começa mostrando o pecado.
e mostra o que é o pecado. É pegar a verdade de Deus e apresentar ao mundo como se fosse uma mentira. E pegar a mentira e viver como se fosse uma verdade. Aprisionar a verdade. No momento que nós aprisionamos a verdade, nós passamos a viver no pecado com consequências sociais, psíquicas, afetivas, físicas. É um distúrbio completo. Primeiro e segundo capítulo de Paulo aos Romanos. Até chegar no capítulo 3, aonde ele tem uma conclusão terrível. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Enquanto vivemos no pecado, enquanto alimentamos o pecado, estamos privados da glória de Deus. A glória de Deus não se reflete em nós. Então o que se reflete? O mal. E as coisas do mal. E as obras do mal. E por que isso acontece, eu vou falar daqui a pouquinho. E o que é triste, constata Paulo, isso não é uma coisa que acontece de vez em quando, não, isso é progressivo. Por isso no capítulo 6, versículo 23, 3 capítulos depois ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. Mas olha o conceito de salário que Paulo tem em Romanos. Ele diz, o salário não é um prêmio, o salário não é uma congratulação, o salário é uma dívida. O salário é uma dívida do patrão ao empregado, pertence ao empregado. Se o salário do pecado é a morte, significa que se nós vivemos no pecado, a consequência será a morte. Não é uma gratificação, é uma consequência lógica. E qual é o único jeito de vencer tudo isso? Capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Viver no Espírito Santo de Deus. Passar a enxergar o mundo, passar a nos enxergar, passar a nos comportar segundo o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o maligno, o encardido, ele quer nos afastar de Deus. Se o amor e a graça de Deus têm 4 marcas, 4 características, lembram ainda? Exagerado, silencioso, de graça, em detalhes. O que o encardido faz? Ele pega essas 4 marcas, essas 4 características e faz a gente vivê-las ao contrário. Enquanto o amor de Deus é exagerado, silencioso, de graça e no detalhe, o encardido faz poucas coisas, é o contrário de exagerado, faz muito barulho, cobra caro. O salário do pecado é a morte, e generaliza ao invés de detalhar. Essa é a pedagogia dele. Então ele faz pouca coisa, dá a essa pouca coisa uma propaganda imensa. Ele tem a opção de rádio, de televisão e de pessoas que são seus mensageiros. Gente que consagrou os dons e os talentos que tem para propagar e divulgar o mal. Quantas televisões a serviço do mal? Dessas novelas porcaria que tem aí. Eu tenho dito isso na televisão e em todos os lugares que prego. Vocês acham que é coincidência essas novelas? Ah, e aqui, quem está assistindo aí, se tiver que processar, não é a Canção Nova, não, processa eu que estou falando. Vocês acham que é coincidência que desde que a igreja começou o tríduo para preparar o novo milênio, que a Globo, a Rede Globo de televisão, cria uma novela
específica, e cada ano com um tema específico, exatamente o contrário daquilo que a igreja está mostrando? Vocês acham que isso é um acaso? Assim foi no ano do Espírito Santo, Torre de Babel, que é o contrário do Espírito Santo. No ano de Jesus Cristo, puseram uma novela lá, sei lá como é que chamava, que o rapaz que representou o Cristo era um homossexual assumido, um guru, que como não conseguiu subir ao céu na sexta-feira santa, jogaram ovo e tomate nele. E esse ano, o ano da Santíssima Trindade, eles criaram uma novela que chama Laços de Família, que na verdade são os laços do encardido para a família. E aonde o símbolo das duas alianças, embaixo forma um triângulo. Triângulo é o símbolo da Santíssima Trindade. E esse triângulo pega fogo. Ele fica vermelho e volta normal. Coincidência? Não. O encardido é terrível. Ele quer de fato laçar a família. Ele quer nos laçar. Para quê? Porque, gente, só o negativo da Ibope. Isso é uma tática dele. Ele faz pouca coisa, mas tem que fazer propaganda. É a galinha que fica berrando, para que você comece a generalizar e a dizer, tudo vai mal. E quantas vezes você já cometeu esse pecado mortal, de dizer, na minha vida tudo vai mal, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado. Deus dá a vida inteira de graça. Quantos milagres já aconteceu hoje com você? Agora até já não sei mais. Bilhões. Mas se acontecer uma coisa errada, você diz, tudo vai mal. O encardido faz pouca coisa, mas precisa generalizar. Precisa fazer você enxergar. Por quê? Porque no momento que você se enxerga do jeito errado, você passa a enxergar cada pessoa do jeito errado. No momento que você vai se alimentando das coisas erradas, olha a profecia de Deus que foi a consagração à Nossa Senhora hoje de manhã. Eu estava rezando com vocês no carro, mas estava, pelo rádio. Essa consagração que se faz a Deus pelas mãos de Maria, que conservava tudo no seu coração, as coisas de Deus, e que lutou contra o maligno, e que pisou a cabeça dele. Como é que o encardido faz para nos invadir? Por aquilo que a gente vê. Então você começa a só ver imagens prostituídas. A imagem da mulher nos meios de comunicação. Quais são os modelos de mulher que apresenta para a nossa criançada? Está certo que é tudo de plástico, que é tudo feito de silicone. Mas são aqueles modelos perfeitos e completamente pelada. Você olha o tempo todo para a televisão e vê essa imagem de mulher, ou de homem, que hoje também está em alta. Homem pelado está em alta. Eu fiquei horrorizado. O dia que eu cheguei de Portugal, tive que ficar umas 3 horas no aeroporto em São Paulo, esperando o voo para Santa Catarina. Aí entrei na banca de revista, fui comprar jornal, de repente eu bato o olho numa revista. Quando a Associação do Senhor Jesus fez a minissérie Paulo Apóstolo, o Vicente Abreu, que é o diretor, ainda me disse, escolheram um ator a dedo. Alguém que ele achasse que pudesse representar Paulo, que pudesse passar a imagem de Paulo na ideia dele, embora a ideia bíblica de Paulo é de um homem fraco e doente, mas ele imaginava um Paulo forte, um Paulo destemido. Então foi atrás de um ator que morava nos Estados Unidos, para não pegar ator do Brasil, um ator que morava nos Estados Unidos, um homem muito forte, muito bonito, e esse homem fez o papel de São Paulo. A minissérie foi um sucesso, já espalharam para outros lugares do mundo, pois o encardido foi atrás desse ator, e no dia que eu cheguei de Portugal, eu vi na banca de revista o pôster dele,
ele posou pelado para uma dessas revistas aí para mulher e para viado. Vocês vejam, isso não é coincidência. Não é coincidência. É encher-se dessas imagens. Então, as moças começam a encher o coração pelos olhos, pelo ouvido, com imagens de homem o quê? Só imagem prostituída, só imagem pornográfica. O homem só enche o seu coração, os seus olhos, o seu ouvido com imagem pornográfica da mulher. E depois, como é que vai olhar para uma mulher, para um homem com os olhos da pureza? Com as roupas que algumas vestem. Porque algumas vestem roupa não é para tapar o corpo, é para mostrar. Aquilo mais justo não tem. Aqueles morrinhos aqui ficam suspirando para sair para fora. Põe uma casca, aquilo gruda e vão comungar. Olha, filho. Normal. Tudo puro. Pensa. O mal vai entrando na gente devagarinho, devagarinho. E depois ele vai mostrando com lente de aumento. E nós, na medida em que vamos nos deixando levar por isso, estamos contribuindo. Estamos sendo divulgadores do mal. Apóstolos do encardido. Porque estamos ajudando a encardir a mentalidade das pessoas. Apartai-vos do mal. De toda espécie. A tradução correta está essa. De toda espécie de mal. Toda. Das más palavras. Quanta briga, quanta discussão, quanta palavra que ofende, que machuca o outro. Imagina, você ganhou a voz, é um dom. Você não fez nada para ter voz, nada. Talvez você ache que a sua camisa é boa, a calça sua é boa porque é de uma marca boa, que você pagou caro. A sua voz é de graça. E você usa para quê? Para falar mal dos outros. Paga para pegar o telefone. Tem gente que se pegar a conta do telefone, vai ver que a metade ali das ligações que fez foi para fazer fofoca. Fala mal, pega o dom de Deus. Não atireis as pérolas aos porcos. Nós fazemos isso. Nós damos o melhor. Sabe, gente, o que é mais terrível? O que é mais triste? E a maior alegria do encardido é que nós damos o melhor da nossa vida para Ele. O melhor do nosso tempo vai para Ele. Católico, carismático, que fica 3, 4, 5 horas diante da novela. Não perde um capítulo da novela, nunca leu a Bíblia inteira. E depois diz assim: ai, padre, eu não sei porque as coisas vão mal na minha vida. Eu sei, você quer saber? Nós damos o pior para Deus. Nós damos restos para Deus. O melhor do nosso dinheiro vai para quem? Nós separamos para o cigarro, para a bebida, para isso, para aquilo. E aí damos uma esmolinha no final do mês, ou no domingo na igreja. O dízimo, que o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo do Novo Testamento é 100%. O cristão não pode gastar um centavo do dinheiro dele se não for para as coisas boas. Toda espécie de mal. No que eu gasto as minhas palavras? No que eu gasto o meu ouvido, o meu corpo, o meu dinheiro? Não adianta eu selecionar, não. Alguns males eu não aceito, mas e os outros eu vou me absolvendo. E eu vou comendo. E eu vou comendo, e eu vou me alimentando de tudo isso. Nós vamos vivendo mergulhados no mal, e vamos sentindo isso dentro de nós, gente. É a luta contra o pecado. E enquanto não entrarmos nessa luta, mas é preciso inverter essas 4 marcas.
enquanto eu não passar a experimentar esse amor exagerado, silencioso, gratuito, detalhista, enquanto eu não começar a observar e aqui tem uma coisa muito importante na evangelização. Aqui talvez alguns já estudaram filosofia, e nós padres, para ficar padre antes da teologia, tem que estudar filosofia. E é muito interessante que na filosofia não se estuda Jesus Cristo. Sabem por quê? Porque Jesus nunca filosofou. Nunca. A gente estuda Marx, Kant, Aristóteles, Platão, esses homens que falaram difícil, a metafísica, a ôntica do ser, o devir. Jesus nunca falou essas coisas. Jesus falava através de pequenos detalhes. Jesus dizia: observe, olha as aves do céu. Ele não falava: olha as aves do viveiro, porque do viveiro tem dono. Ele está falando as aves do céu que ninguém cuida. Quem cuida? As flores do campo. Ele não está falando do jardim, do campo, lá no meio do brejo. Aonde estão as mais bonitas orquídeas? No meio do mato, onde ninguém vê. Você vai lá no meio daquele mato andando, daqui a pouco você acha uma bromélia, que é a coisa mais fascinante do mundo. E a bromélia, que é aquele mato que para a água, para a cobra vir beber água. Os bichos vêm beber água e deixam sujeira ali dentro. Daquela sujeira nasce a bromélia. Que coisa fabulosa. Jesus mandava a gente olhar os referenciais. Que referencial de Deus eu tenho? Hoje nós precisamos de uma evangelização que leve cada um a perceber Deus falando na minha vida, através do cotidiano da minha vida. Eu só vou vencer o mal ressaltando o bem. A senhora está fazendo comida no seu fogão a gás. O que Deus está falando para a senhora? Por exemplo, fosse Jesus, ele ia chegar e ia dizer a parábola das 10 virgens. 5 tinha óleo, 5 não tinha. Jesus ia dizer: olha, assim como para esse fogo está aqui esquentando a panela, precisa ter esse bujão de gás, e a senhora com certeza deve ter outro bujão de gás de reserva, porque se esse acabar, não tem jeito da senhora cozinhar. Assim também o seu coração precisa estar cheio do Espírito Santo. Percebem? O que Deus está me falando quando eu entro no meu carro? A atenção ao dirigir, ao passar a marcha? Quais os referenciais? Quais as palavras que Deus usa para me falar? Como Deus é silencioso. Se eu não presto atenção, se eu não procuro descobrir os detalhes do amor de Deus, eu não encontro Deus. Aí eu fico no barulho, aí eu fico na propaganda do mal, e eu passo também a generalizar. O encardido, ele pega uma coisinha pequenininha e faz ele desse tamanho. Ele exagera. Se o amor de Deus é exagerado e se manifesta nos pequenos detalhes, o desamor do encardido é pequenininho e ele exagera. E você passa a enxergar o mundo com os olhos exagerados pelo desamor, com a ótica do desamor. Alguns instrumentos o encardido tem, e um deles, que o encardido tem guardado no bolso, é lente de aumento. Já viu essa lente de aumento? Ele tem, com certeza. E a outra coisa que ele tem é celular. Tem. Porque naquele estudo que eu fiz dos urubus, você observa, você vai daqui a São Paulo, você não vê um urubu. Urubu não existe? Anda aí, você não vê urubu. Aonde que você já viu um ninho de urubu? Não acha. É quase igual a enterro de anão, ninguém nunca viu. Mas basta morrer um bicho, 2 minutos, 19 segundos depois já aparece o primeiro urubu.
18, 19 segundos depois já tem mais 14 urubu. 4 minutos e meio depois tem 30, 40 urubu, tudo em volta da carniça. Eu falo urubu tem celular, um já liga para o outro. É o sistema chamado Infernet. Passa os dados ruins. Não tem outra explicação. Agora, você coloca um prato de comida gostoso, o urubu nem olha lá. Será que não está esse espírito aqui dentro da gente? O encardido quer que a gente não acredite no bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem. É o único jeito de vencer o mal. É semear o bem, é investir no bem. Mas é cortar a ação dele. Porque, gente, ele é safado, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Então ele vai nos enganando devagarinho, devagarinho, devagarinho. A hora que você vê, você já está aí. É a mesma coisa que pescar. Imagine uma pescaria do ponto de vista dos peixes. Vocês são os peixes e eu sou o pescador. Aí eu venho sossegar, tranquilo, pego um anzol, ponho uma minhoca nele, escondo o anzol e lá dentro da lagoa e fico lá. Quando os peixes vêem aquela minhocona, eles vão tudo numa disparada. E um vai dando rabada e bundada no outro, e escamada no outro, e corre, e empurra o outro. Eu que vi primeiro, não, foi eu. E eles vão tudo doido na minhoca. Tem famílias de peixe que não se falam. Sim. Meu pai me contou. O seu pai roubou a minhoca desse tamanho dele. Roubou e nunca mais apareceu, sumiu. Os peixes brigam. Eles voltam tristes. Por que você está triste, meu filho? O colega meu pegou a minhoca. Eu sou um peixinho muito fraquinho, ninguém gosta de mim. Quando eu vou para comer a minhoca, você comeu. Tem peixe frustrado, tem peixe indo no analista, tem peixe tomando Prozac porque não consegue minhoca. Sim. Por que você está triste? Eu queria uma minhoca. Se o peixe soubesse o que tem dentro da minhoca, então ele ia ensinar os filhos. Meu filho, eu vou ensinar uma coisa a você. Primeira coisa, minhoca não cai do céu. Quando você vê que uma minhoca caiu na água assim do céu, minhoca, meu filho, ela fica na beira do barranco. Por isso que tem que cavucar para achar minhoca. Por isso que os peixes fazem toca para achar minhoca. Quando, meu filho, você vê uma que pode ser que alguma escape e cai. Pode ser. Quando você vê que uma minhoca está caindo, meu filho, eu vou ensinar duas coisas para você. Primeiro, você vai chegando perto dela e passa o rabo por cima dela. Se você sentir que tem um negocinho assim, uma cordinha que a gente não enxerga, corre dessa minhoca. Que a cordinha que eles amarram a minhoca a gente não vê. Segunda coisa, vai comendo devagarinho pelo ladinho. Não engole a bicho. Você dá uma dentadinha, sentiu que tem um ferrinho, larga na hora, meu filho. Rapaz, mas se for uma minhocona, meu filho, quanto maior a minhoca, maior o anzol. Aprendeu? Qual é a minhoca que o encardido usa para pescar você? Pode saber que ele tem um monte de minhoca preparada para nós? Ele tem iscas especiais? Ele nos estuda. Por que a Bíblia fala em Gênesis 3 que o encardido ali se manifestou em forma de uma cobra?
E não tem nada a ver com sogra, porque naquela época Adão não tinha sogra. A analogia não tem nada a ver. Vamos ser justos. Porque a cobra fica no meio do mato. Você não vê a cobra, ela vê você. A cobra observa. O encardido nos estuda. Ele tem fotografia, nós tudo quanto é jeito. Ele tem essas câmeras hoje que mostra na internet tudo que você faz. O encardido tem uma prontinha só para você. Ele vê tudo, com um detalhe: tudo de errado que você fizer, ele anota em negrito, espaço duplo, sublinhado, itálico, e às vezes ainda coloca aquele efeito de ficar piscando e acendendo. Ele anota tudo, 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 e deixa guardado. Na hora H, ele envia esses dados. Quando que ele envia esses dados? Vamos ver. Você acha que Deus sabe os pecados que você comete? Será que Deus sabe? Alguma coisa ruim pode chegar até Deus? Então o meu pecado pode chegar até Deus? Coisa ruim chega até Deus? Como a Bíblia diz o quê? Alguma vez Jesus fez alguma pergunta sobre algum pecado de alguma pessoa que se encontrou com ele? E por que não fez? O mal pode chegar até Deus? O pecado é mal? Então o pecado pode chegar até Deus? Então ninguém vai ser condenado. Oh, beleza! Só tem duas pessoas que podem gravar o pecado. Quem são? Eu e o encardido. Só você e o encardido pode guardar o pecado. O encardido guarda porque é a especialidade dele. Ele é colecionador de coisa ruim. Ele vibra com as coisas ruins. E para que ele guarda? Para usar na hora certa. E qual é essa hora? O tempo todo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Quando fala de Nossa Senhora, a mulher revestida do sol, diz que ali está o encardido. E São João no Apocalipse dá a ele o nome de acusador, que dia e noite fica nos acusando diante do trono do Cordeiro. O encardido é aquele que recolhe todos os seus pecados e faz questão de mandar para Deus. Só que aí esbarra onde? Na cruz de Jesus. Ele sobre si carregou todas as nossas enfermidades. Jesus pegou o pecado do mundo inteiro e morreu. Por isso que o encardido não gosta dele? Por isso que o diabo foge da cruz? Agora, quando eu guardo o meu pecado e o dos outros, o encardido também guarda. Por que será que Jesus só deu 2 nomes ao Espírito Santo? Lembra dos 2 nomes? Qual foi o primeiro? Outro Paráclito. Por que outro? Quem foi o primeiro Paráclito? Jesus. Paráclito é o advogado de defesa. Por quê? Quem é o advogado de acusação? O encardido. O Paráclito é mais do que o advogado de defesa. Numa assembleia, alguém era condenado. O juiz virava e perguntava: dentro da assembleia existe alguma pessoa de bem, portanto conhecida do povo, pessoa correta, que aceita ser o paráclito deste condenado? Se alguém se levantasse,
imediatamente o condenado estava livre e vinha para o lugar dele aquela pessoa que se levantou. E que se ele fosse condenado, então quem que seria condenado? Aquele que se colocou no lugar dele, o Paráclito. Quem foi o nosso primeiro Paráclito? Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, em suas chagas todos fomos curados. Ele venceu o mal e venceu pelo bem. E venceu pelo bem. Jesus já nos lavou dos pecados que aconteceram antes dele e depois dele, porque é o tema do ano santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o encardido, o acusador, a Bíblia diz isso, ele é o acusador. Dia e noite, ele anota tudo, ele guarda tudo, e ele fica mandando e-mail, inteiro, para os colegas dele. E cada vez que você acusa alguém, você está trabalhando como digitador da internet. Vocês vejam que hoje a internet já chega pelo celular, e ele que inventou. Por isso que quando nós vamos falar mal de alguém, o encardido já aparece na hora. E coloca entre você e a pessoa que você vai falar mal, ele coloca uma lente de aumento. Então você vê os defeitos dela. E a lente de aumento, ao contrário, diminui. Você vê o seu. O erro está sempre nos outros. É como o rapaz que chegou bêbado em casa. Chegou bêbado, a vizinha viu. Rapaz de 18, 19 anos. Nunca tinha visto ele bêbado. Foi comentar com a mãe dele. Nossa, comadre, fiquei preocupada, triste. O Júnior ontem chegou em casa, ele estava completamente bêbado. Eu falei, pois é, comadre. As más companhias. Ele saiu com 3 colegas, eles compraram 1 litro de cachaça. Como nenhum dos 3 bebia, ele teve que beber sozinho e ficou bêbado. Olha aí, além de aumento, o problema está sempre nos outros. Você não, você é santo, você é puro, você não erra nunca. Você engoliu a verdade do Pai Eterno, o Espírito Santo com pena e tudo. Você sabe tudo. O erro está sempre nos outros. Oh, meu irmão, minha irmã, tira essa máscara. Você quer vencer o maligno? Primeira coisa a fazer, tire a máscara. Desmascare o encardido em você. E o primeiro jeito de desmascará-lo é dizer, eu sou fraco. Eu preciso da graça de Deus. Por quê? Porque o encardido fica injetando em nós. Primeiro, ele guarda todos os defeitos. Depois, ele trabalha com a autossuficiência. O orgulho. A vaidade e a prepotência. De achar que eu sou alguma coisa. Aí vem aquele orgulho, não, mas eu sou isso, eu. Para vencer o mal, é preciso cortar a ação dele em nós. É preciso desmascará-lo. É preciso cortar esse seu processo de generalizar tudo. Será que você não está fazendo isso com você? Com as pessoas que convivem com você, que talvez se só vê defeito? Na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, na sua namorada, no namorado, no marido, ou em você mesmo? E essa capacidade de guardar o mal, gente, o nosso coração não foi feito para o mal. É preciso vencer o mal com o bem. Apartai-vos do mal. Separar. Apartar é colocar uma cerca se for preciso. É não misturar. É não me deixar contaminar. O encardido depois vem e faz a gente de vítima. Ele grava tudo, com lente de aumento, com aquele pisca-pisca. E na hora que você vai falar de alguém, ele já aparece, na hora. Na hora que você vai olhar e se acusar, ele aparece. Agora, na hora de você dobrar o joelho no chão
e reconhecer que você é pecador, aí ele inventa desculpa. Porque nós católicos, nós não temos desculpa nem com os pecados que nós temos. Você tem pecado? Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O problema é que a gente ama o pecado, a gente guarda o pecado. Tem gente que ama tanto o pecado que não consegue nem confessá-lo, guarda para si. E aí a pessoa vai ganhando um complexo de autossuficiência assim: padre, eu fiz um pecado tão grave, padre, que eu não sei se Deus é capaz de me perdoar. Olha que anta, até para pecar é orgulhoso. Ou só antes, você está achando que você é mais do que Deus? O seu pecado diante de Deus não me chorna, não vale porcaria nenhuma. Mas guarda o pecado, alimenta o pecado, dá mamar para o pecado, cuida do pecado, embala o pecado. De noite guarda ele no armário, de manhã vai lá e veste o pecado. Tem gente que está conservando o pecado seu e dos outros faz 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Larga o seu pecado nas mãos de Deus. Por isso que, com exceção de Maria, todos os homens e mulheres da Bíblia, sem nenhuma exceção, que foram chamados para grandes missões, foram os piores pecadores. Todos foram homens e mulheres capazes de realizar o ótimo e o péssimo. Para mostrar isso, grudado em Deus, eu faço coisas maravilhosas. Sem Deus, eu faço só porcaria. Por que eu não posso julgar ninguém? Porque eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. No lugar da pessoa, sei lá se eu não ia fazer muito pior. Eu sei lá a situação que essa pessoa, as condições que essa pessoa está vivendo. Por que é um imperativo bíblico não julgar? Quer apartar-se do mal? Maus pensamentos. Por que nós fazemos o sinal da cruz? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Maus pensamentos, palavras, sentimentos. Nós temos armas poderosas. Católico só vai para o inferno se for safado, sem ver, porque tem todas as condições, todas. Mas São Paulo, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, diz que os judeus também tinham. Era o povo eleito e não reconheceu Jesus. Por quê? Porque ficou na lei. Com qual lente eu estou enxergando os outros, a mim mesmo, o mundo e a Deus? Ou eu me apego ao bem, guardo esse bem dentro de mim, grudo nesse bem, abraço o bem e só ando com ele, e me aparto do mal, e me afasto dele, e não deixo ele chegar perto de mim de jeito nenhum, e arranco o pecado da mão dele. A coisa que mais o encardido tem raiva é quando a gente arranca o pecado da mão dele. E sabe como é que a gente arranca? Quando a gente se confessa, quando a gente se perdoa, quando a gente pede perdão. Ele tem raiva, ele tem horror, ele dá pulo de raiva. Você chicoteia o bicho. Quando você reconhece: eu estou errado, meu Deus, tenha misericórdia de mim, meu Deus, eu sou um grande pecador. Salmo 50. Foi contra vós que eu pequei, Senhor. No dia em que nós reconhecemos que o grande problema está em nós, tudo muda. Tudo muda. Você está querendo mudar o mundo inteiro? É preciso mudar aqui dentro. Eu preciso renunciar ao mal. É o que nós vamos falar e celebrar na missa de hoje à tarde. Obedecer a Deus e desobedecer ao encardido. Renunciar. Como é que eu estou convivendo na minha comunidade, na minha família? Com que filtro? Eu olho as pessoas.
com a lente de Deus. E qual é a lente que Deus me dá? Jesus morreu por essa pessoa. Jesus ama essa pessoa. Pai, perdoa, não sabe o que faz. Ou a lente do encardido, que aumenta os defeitos. É a historinha das 3 peneiras. O sujeito estava trabalhando numa empresa, fazia 2 ou 3 meses, e pediu uma audiência com o chefe. Aí chegou no chefe, diz: olha, eu vim aqui conversar com o senhor, eu já estou trabalhando aqui 3 ou 4 meses, não sei se o senhor sabe. Ele disse: não, eu sei, mas é que nós estamos muito atarefados, não pude ainda falar com o senhor, mas fiquei feliz que o senhor pediu para falar comigo, é um prazer. Aqui na empresa a gente gostaria sempre de ter contato com todas as pessoas, né? Mas aqui devo a honra dessa sua visita. Ele disse: olha, chefe, eu queria dizer para o senhor não me conhece, mas eu queria dizer ao senhor que eu tenho horror à fofoca. Eu não gosto de fofoca, eu não faço fofoca de ninguém, minha boca é um túmulo. Você já notou que toda pessoa, quando vem fazer fofoca, ela fala que não gosta de fofoca? Normalmente quando a pessoa chega e fala: ó, estão falando isso de você, pode ter certeza, é só ela e mais uns 2 ou 3 que estão falando. É sempre assim. Aí o chefe já percebeu, né? Sim. Pois é, eu quero dizer, senhor, não gosto, mas está acontecendo um problema lá no meu setor, com um colega, e eu achei que eu tinha o dever de consciência de vir falar para o senhor essa atitude que esse meu colega fez. Disse: ah, muito bem, que bom, com certeza o senhor antes já passou o teste das 3 peneiras. Ele falou: não estou sabendo. Como não? O departamento pessoal não avisou o senhor? Aqui na empresa, antes da gente falar qualquer coisa de qualquer pessoa, primeiro tem que passar no teste das 3 peneiras. Ou não, estou sabendo. Tá bom. Sempre é tempo para aprender. Abriu a gaveta, tirou 3 peneirinhas, as peneirinhas comuns, e em cada uma estava escrito uma palavra. Na primeira estava escrito verdade, na segunda estava escrito bondade, na terceira estava escrito necessidade. Conhecia as 3 peneiras? Disse: não. A primeira da verdade, segunda bondade, terceira necessidade. Bem, primeira peneira, peneira da verdade. Isso que o senhor vai falar dessa pessoa, o senhor tem absoluta certeza de que é verdade? Disse: não, vieram me falar, e a pessoa que veio falar é uma pessoa muito séria, uma pessoa que não gosta. Não, eu estou perguntando o seguinte: o senhor foi comprovar? O senhor olhou todos os lados? O senhor pode me afirmar categoricamente que é a mais absoluta verdade, que não há nenhuma possibilidade de ser diferente? Não, isso eu não posso garantir. O senhor pode me afirmar, é a verdade ou não é? Não, me fala. Não estou perguntando se falaram ou se não falaram. Estou perguntando: o senhor vai me falar, não vai? Vou. O senhor tem que ter certeza absoluta. É verdade? O senhor viu, o senhor prova, o senhor comprova? Ele disse: não. Bem, então deixa essa peneira de lado, vamos ver as outras 2. Peneira da bondade. Peneira da bondade ensina o seguinte: isso que você vai falar dessa pessoa, se tivesse acontecido com você, você gostaria que alguém viesse me falar? Porque bondade é a gente se colocar no lugar do outro. Para falar a verdade, não gostaria, não. Então, filho, bem, mas tem a terceira peneira, a peneira da necessidade. Isso que o senhor vai me falar é absolutamente necessário que eu fique sabendo? Vai contribuir para o desenvolvimento da nossa empresa? Nós corremos algum risco da empresa vir à falência caso eu não fique sabendo disso? É absolutamente necessário? Não é necessário. Eu queria que o senhor ficasse sabendo, hein? Tem necessidade? Não. Então não fala. Primeira peneira, verdade. Segunda, bondade. Terceira, se não passou nas 3, então não fala.
Ah, e pode ficar tranquilo, porque eu também não vou julgar o senhor. Eu também não vou pensar mal do senhor, que o senhor veio aqui fazer fofoca, não. Porque antes de eu pensar qualquer coisa do senhor, eu também vou primeiro fazer o teste das 3 peneiras. Volta para o trabalho. Ele se levantou, agradeceu, cabeça meio abaixo. No que ele estava saindo, o chefe virou para ele e falou: escuta, só uma curiosidade, o senhor é católico? Falei: ah, sim, eu sou da carismática. Ah, então espera um pouquinho. Abriu a gaveta maior, tirou uma peneira desse tamanho e disse: para católico tem que ter uma 4ª peneira. Misericórdia. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia é mesmo que a pessoa errou, mesmo que você tenha certeza, mesmo que tenha necessidade, você ter a coragem de se colocar no lugar dela, ao lado dela, igualzinho Jesus Cristo fez quando se colocou no meu e no seu lugar na cruz. Isso é misericórdia, é ter o coração voltado para a miséria. Meu irmão e minha irmã, o único jeito de vencer o encardido, o único jeito de vencer o maligno, é a gente grudar em Jesus. Não tem outro jeito. Ele é o vencedor, Ele é o triunfador. E se nós queremos triunfar, não tem outro jeito. Eu tenho que me aproximar das coisas de Deus, eu tenho que me encher das coisas de Deus, eu tenho que encher todo o meu ser com as coisas de Deus. Eu tenho que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus. Eu tenho que ser repleto da graça de Deus. Ou eu sou cheio de Deus, ou eu não aprendo a viver essa graça de vencer cada dia o maligno. E Jesus rezou isso: Pai, eu não peço que os tire do mundo, Pai, mas peço que os livres do maligno. É isso que Jesus nos ensinou a pedir todo dia no Pai Nosso: livrai-nos do mal. Mas é preciso que cada um entre nessa luta. Apartai-vos do mal. O que na sua vida, em qualquer dimensão da sua vida, que você está vivendo e que você sabe que é do encardido? A sua língua está sendo usada para quê? Será que você não está usando da sua língua para fofoca, para calúnia, para comentar os defeitos do outro, para machucar uma pessoa? Pensa. A sua língua é um dom de Deus. É aí que você recebe Jesus. Jesus se dissolve na sua língua. Como é que você está usando sua língua? Como é que você está usando sua mão? Dom de Deus. Seu ouvido, seu coração. Você já entrou nesse processo da cura de Deus no seu coração? E isso é uma luta, meu irmão, é uma luta. Não vamos pensar nós que é uma coisa mágica. Ah, eu vou no acampamento, vai ter lá uma porção de gente, vai ter um momento de oração, vão pôr a mão na minha cabeça e vai resolver tudo. Isso não existe. Para vencer o maligno não é fácil. Essa música do Quest lá, fácil. Para vencer o maligno é difícil, extremamente difícil. E por isso que a Igreja Católica nunca apresentou o Cristo sem a cruz. Embora sabe que Ele está ressuscitado, mas sabe que para chegar na ressurreição é preciso passar pela cruz. É a cruz da renúncia, do sacrifício, da luta. Estão tentando criar um ser humano mágico que vai se deixando levar pelo encardido. O maligno, meu irmão e minha irmã, ele usa da sabedoria e da safadeza para nos afundar. Mas nós temos uma arma contra ele, e essa arma é a palavra de Deus. Revestir-se da armadura de Deus está em Efésios 6. Revestir-se da graça de Deus, nós temos os sacramentos. Você está no pecado? Você está guardando algum pecado no seu coração? Você vai ficar aqui essa semana? Aproveite, na casa de Maria tem sacerdotes. Vai atrás de um padre, abra o seu coração, tira a raiz de pecado que está aí dentro. Você está doente,
E talvez você está buscando a cura em tudo quanto é lugar. E eu digo a você, enquanto você não confessar os seus pecados, você não sara dessa doença. A grande causa da grande enfermidade que a humanidade está vivendo é o pecado. É o pecado que está destruindo as famílias, destruindo todos os relacionamentos. Eu estou me convencendo, e nesses últimos dias eu passei por um processo de reflexão muito sério em cima disso. E a pergunta que veio ao meu coração é: contra quem nós precisamos lutar? Às vezes nós achamos que nós precisamos lutar contra a pessoa. Ah não, o problema está naquele irmão da comunidade, o problema está naquele fulano, o problema está naquela fulana, o problema está no fulano que fez isso, né? Não, é isso que ele quer a nossa divisão. Ele quer uma igreja dividida, uma igreja fraca. A nossa luta é contra ele, o princípio de todo o mal. É perceber e usar do discernimento, examinar tudo. Mas para chegar nesse discernimento, por isso essa primeira parte, encher-se do bem, encher-se de Deus. Diga isso para Deus: eu quero viver esse projeto de Deus, eu quero lutar contra todas as artimanhas do inimigo, eu quero. Mas Senhor Jesus, eu sou fraco demais. O Senhor me conhece, o Senhor conhece toda a minha história. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa cheia de pecado, cheia de fraqueza. Mas é por isso que eu estou aqui, Jesus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Mas eu sou muito fraco. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Por isso eu suplico, no final dessa manhã, Espírito Santo, vem para ser fortaleza na minha vida. Espírito Santo, vem e vai eliminando da minha vida, expulsando da minha vida tudo aquilo que não é de Deus. Eu sou fraco, eu preciso de Ti, meu Deus. Eu necessito de Ti, Espírito Santo. Eu quero viver apartado do mal, eu quero abraçar o bem, eu quero conservar o bem. Mas eu sou fraco, eu sou fraco demais. E é por isso que, confiando na Tua palavra, meu Deus, confiando na Tua palavra que me dá a certeza de que o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza e reza em nós com gemidos inefáveis, é que eu suplico: vem Espírito, vem Espírito e reza no meu coração. Vem Espírito e expulsa do meu coração e da minha vida a raiz de todas as contaminações, em todas as áreas do meu ser. Agora, no final dessa manhã, eu já começo a antecipar aquilo que eu quero celebrar na Eucaristia dessa tarde, Senhor. Essa libertação plena que o Senhor me oferece. Eu sei que esse dia é um dia único na minha vida, e eu quero sair desse dia, desse encontro, transformado, renovado, sarado, curado na Tua graça. Mas sozinho eu não posso mais. Eu tenho andado sozinho, mas sozinho eu não consigo. Eu quero amar aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Diga de novo: eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Então eu suplico: vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais.
Iriala la kandara ke liriala bala hala bala la 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 hala.